Alerta vermelho. Capítulo 21. O G8. Quando o governo russo se volta contra você, não o faz com suavidade. Ao contrário, procura prejudicar ao máximo. Mikhail Khodorkovsky e a Yukos eram exemplos claros. A punição por desafiar Putin foi muito além de Khodorkovsky e alcançou todo mundo de alguma forma ligado a ele. Seus diretores, advogados, contadores, fornecedores e até entidades assistenciais de que participava. No início de 2006, 10 pessoas ligadas a Yukos estavam presas na Rússia, dezenas de outras haviam fugido para o exterior e dezenas de bilhões de dólares de ativos tinham sido sequestrados pelas autoridades russas. Tomei isso como um aviso e decidi não permitir que o mesmo acontecesse comigo. Precisava, o mais rápido possível, tirar da Rússia a minha equipe e o dinheiro dos meus clientes. Trouxe para Londres o diretor operacional do Hermitage, Ivan Cherkasov, para me ajudar a executar esse plano. Ele havia entrado para o meu fundo 5 anos antes, vindo do JP Morgan. Era a pessoa responsável por ficar no pé dos corretores e bancos e por administrar a folha de pagamentos. Tinha 39 anos de idade, era alto, boa pinta, falava um inglês americano irretocável e desempenhava com perfeição suas funções. Ivan montou uma sala de operações de guerra em nosso escritório, localizado na Tavistock Street, em Covent Garden, e se pôs a trabalhar. Tirar nosso pessoal do país foi relativamente fácil. Em um mês, todo mundo do Hermitage que eu achava que corria algum risco e suas famílias estavam em segurança fora da Rússia. A parte mais difícil foi vender bilhões de dólares em ações de companhias russas sem ninguém perceber. Se o mercado descobrisse o que estávamos fazendo, corretores e especuladores recorreriam a uma prática que chamamos front-running. No nosso caso específico, o corretor que descobrisse que o fundo Hermitage se preparava para vender todas as suas posições de ações da Gazprom, certamente tentaria vender suas ações antes, empurrando para baixo a cotação, o que potencialmente custaria aos clientes do fundo prejuízos de centenas de milhões de dólares só com aquelas ações. Para evitar isso, precisávamos achar um corretor que pudesse executar as ordens de venda do fundo com discrição e sigilo absolutos. No entanto, corretores do mercado de ações em geral não são muito confiáveis, e corretores russos são especialmente pouco confiáveis. Tampouco podíamos escolher algum corretor ocidental com quem hemos feito negócios no passado, porque, assim que começasse a executar nossas ordens, outros corretores ligariam os pontos e concluiriam que o Hermitage estava vendendo, o que os levaria a começar a vender suas posições também. Não nos restavam muitas opções. Afunilamos a seleção e elegemos um afável corretor de 32 anos, que dirigia uma mesa de operações de 2 pessoas em um dos grandes bancos europeus em Moscou. Ele vinha tentando tenazmente, havia vários anos, que fizéssemos negócios com ele. Sua oportunidade tinha acabado de chegar. Ivan ligou para ele e disse que sua persistência estava prestes a ser recompensada. Mas tem um detalhe. Só podemos fazer isso se você jurar sigilo total. Claro, disse ele. Não vou decepcioná-los. No dia seguinte, o corretor recebeu uma ordem de venda de ações no valor de 100 milhões de dólares. Ele provavelmente estava esperando 1 milhão, 5 milhões no máximo, mas nunca imaginara, nem mesmo em sonho, 100 milhões. Provavelmente era a maior ordem que recebera na vida. Na semana seguinte, ele vendeu 100 milhões de dólares de nossas ações sem qualquer impacto no mercado ou vazamento de informação. Orgulhoso, apresentou-nos o resultado, achando que tinha concluído o trabalho, e foi pego de surpresa quando lhe passamos outra ordem de venda de 100 milhões. Mais uma vez, ele realizou o serviço de maneira impecável e continuou recebendo vultosas ordens do fundo ao longo dos 2 meses seguintes, ao final dos quais tinha vendido bilhões de dólares de ações de companhias russas, sem nenhum vazamento. Graças a esse desempenho de mestre, sua pequena operação saiu da obscuridade e passou a ser a mesa de operações europeia mais bem-sucedida do seu banco. O mais importante é que o Hermitage tinha conseguido tirar todo o seu dinheiro da Rússia, sem que nossos inimigos soubessem. Com nosso pessoal e nosso dinheiro a salvo, havíamos eliminado os principais trunfos que o governo russo poderia usar para nos atingir. Fosse qual fosse o próximo golpe deles, não seria tão intimidador. Eu me senti melhor depois de realizar esse feito, mas lidar com a falta de confiança dos meus clientes seria um desafio bem diferente. A maioria deles investira no Hermitage porque sabia que eu estava na linha de frente em Moscou. Estando ali, eu podia identificar as mais lucrativas oportunidades de investimento e proteger seu capital se algo desse errado. Agora, repentinamente, eu não podia mais fazer nada disso. O primeiro a apontar esse problema foi Jean Karoubi, o primeiro investidor que eu procurara no já distante ano de 1996. Ele se tornara um dos meus interlocutores mais próximos e acompanhava de perto a temperatura dos mercados. Quando a Reuters, em 17 de março, deu a notícia sobre a história do meu visto, ele me ligou quase imediatamente e, num tom sério bastante raro, disse: Bill, nós realizamos grandes negócios juntos, mas devido ao seu desentendimento com o governo russo, eu agora estou tendo dificuldade para encontrar um motivo que justifique manter meu dinheiro no fundo. Foi um pequeno choque ouvir isso de um dos meus primeiros e mais eloquentes incentivadores. Mas ele tinha razão. A última coisa que eu queria fazer era tentar convencê-lo a deixar seu dinheiro no fundo, sabendo que era provável que as relações com os russos se deteriorassem ainda mais. O único movimento lógico para ele era realizar os ganhos e sair da mesa. Nos dias seguintes, tive conversas parecidas com vários outros clientes que chegaram à mesma conclusão. Eu sabia o que aconteceria a seguir. Ordens de resgate. Muitas delas. A próxima data disponível em que os investidores poderiam sacar dinheiro do fundo seria 26 de maio. Para isso, teriam que apresentar seus pedidos de resgate com 8 semanas de antecedência. Em 31 de março, portanto, eu teria uma primeira noção do tamanho do estrago. Às 17h20 daquele dia, recebi do HSBC, o administrador do fundo, a planilha de resgates. Normalmente as aplicações e os resgates vinham listados em uma única página. Em um trimestre mais movimentado, chegavam a 2 ou 3 páginas. Dessa vez, no entanto, a planilha continha 10 páginas com 240 pessoas pedindo resgate do dinheiro. Pulei rapidamente até a última linha e somei tudo. Mais de 20% do fundo estava sendo resgatado. Era um número altíssimo para qualquer padrão, e eu sabia que era só o começo. Estava à beira do precipício. Tudo que lutara arduamente para construir estava desmoronando.
A única guinada que talvez pudesse mudar a situação era ter meu visto para entrar na Rússia revalidado, mas eu já tinha desistido disso. O governo britânico, surpreendentemente, ainda não tinha desistido. Em meados de junho de 2006, recebi uma ligação de Simon Smith, diretor do Ministério das Relações Exteriores para assuntos ligados à Rússia. Bill, estamos pensando em adotar uma estratégia bem interessante para resolver o problema do seu visto. Antes de colocá-la em prática, no entanto, gostaríamos de ter certeza de que você ainda está interessado em voltar para lá. Claro que estou interessado, Simon, disse entusiasmado. Mas achei que depois do barulho da imprensa, vocês não fariam mais nada. É verdade que a imprensa não ajudou nada. Mas não desistimos, respondeu, em um tom animador. Qual é o plano? Como você deve saber, a Rússia será a sede da cúpula do G8 em São Petersburgo, no dia 15 de julho. Estávamos pensando em incluir seu caso na pauta do primeiro-ministro para que ele o discuta diretamente com Putin. Sério, isso seria incrível, Simon. Não crie expectativas demais. Não está certo ainda, Bill, mas estamos trabalhando nisso. Desligamos e eu fiquei olhando pela janela. Como não reavivar minhas esperanças? Assim como o cancelamento do meu visto tinha arruinado meu negócio, sua revalidação poderia significar seu renascimento. À medida que a cúpula do G8 se aproximava, meus nervos estavam cada vez mais à flor da pele. Se a intervenção do primeiro-ministro Tony Blair tivesse desfecho favorável, minha vida mudaria. No entanto, com o passar dos dias e das semanas, comecei a ter dúvidas. Eu não estava conseguindo falar com Smith. Tentava manter a cabeça fria, mas não conseguia entender por que ele, tão animador algumas semanas antes, tinha subitamente ficado tão distante. Não aguentei mais esperar e liguei para Sir Roderick Leaney, o ex-embaixador britânico na Rússia, que assessorava o HSBC, para ver se ele tinha alguma ideia. Sua reação foi de surpresa quando lhe disse que Smith sugeriu que colocaria meu caso na pauta do primeiro-ministro e me recomendou não criar muitas expectativas. Baseado em sua experiência, nessas cúpulas sempre emergiam assuntos inesperados que atrapalhavam as pautas previamente preparadas com tanto cuidado. Tentei seguir seu conselho, mas tudo mudou quando, 6 dias antes da cúpula, Helena e eu fomos almoçar no Rishu, um restaurante situado na Circus Road, em Jones Wood. Sentados à nossa mesa, ela displicentemente pegou um exemplar do The Observer e começou a folheá-lo. Com os olhos brilhando, ela disse: Bill, olha só essa manchete. Blair deve levar caso de gestor de fundo a Putin. Peguei o jornal das mãos dela e comecei a ler. Era a confirmação integral do que Smith havia discutido comigo, com destaque para a frase: o primeiro-ministro usará a cúpula do G8 em São Petersburgo no próximo fim de semana para pedir ao presidente russo que suspenda todas as restrições contra Browder. Helena olhou para mim, atônita. Isso é incrível. O artigo do The Observer surpreendeu também os meus clientes, alguns dos quais começaram a adiar a decisão de resgate até depois da cúpula do G8. Meu astral estava nas alturas, mas então, 3 dias antes da cúpula, Vadim me chamou de lado. Bill, dá uma olhada nisso. Ele me mostrou uma manchete da Bloomberg na tela do seu computador. Cheguei mais perto e li superficialmente uma matéria sobre militantes do Hezbollah, no Líbano, que haviam disparado mísseis antitanque contra Israel. 3 soldados israelenses morreram e 5 outros foram capturados e levados para o Líbano. O que isso tem a ver com a gente? Perguntei. Não tenho certeza, mas parece que vai começar uma guerra no Oriente Médio. Isso pode ganhar prioridade e tirar o assunto do seu visto da pauta do primeiro-ministro no G8. Dito e feito. No dia seguinte, Israel realizou ataques aéreos contra alvos no Líbano, inclusive o aeroporto de Beirute, causando a morte de 44 civis. Rússia, França, Reino Unido e Itália imediatamente criticaram Israel pelo uso desproporcional de força. Os Estados Unidos condenaram publicamente os militantes do Hezbollah. Vadim tinha razão. A cúpula do G8 provavelmente se reduziria a uma frenética cúpula de paz no Oriente Médio e a pauta de Blair iria para o lixo. Quando a reunião começou, no sábado, eu não sabia o que aconteceria e não consegui falar com ninguém do governo inglês durante todo o fim de semana. A reunião prosseguia, mas todas as notícias eram sobre Israel e Líbano. Nada sobre meu visto. Terminada a cúpula, estava programada uma entrevista coletiva final de Putin para apresentar uma espécie de balanço do evento. O salão estava lotado, centenas de jornalistas do mundo inteiro esperançosos de conseguir fazer uma pergunta ao líder russo. Depois de cerca de 20 minutos de perguntas inócuas, Putin deu a palavra a Catherine Belton, uma bela e pequenina jornalista de 33 anos, do The Moscow Times. Vacilante, ela pegou o microfone e se dirigiu a Putin. Recentemente, Bill Browder teve seu visto de entrada na Rússia invalidado. Muitos investidores e diplomatas ocidentais estão preocupados com isso e não entendem o que aconteceu. O senhor pode nos dizer por que lhe foi negado um visto de entrada sem qualquer explicação? Ela então se sentou, acomodou seu bloco de anotações no joelho e esperou a resposta. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Todo mundo sabia que Putin havia sido pego de guarda baixa. Ele esperou alguns segundos e disse: por favor, repita. A quem foi negado um visto de entrada? Catherine voltou a se levantar. Bill Browder, ele é o CEO do Hermitage Fund, o maior investidor do mercado de ações russo. Acredito que o primeiro-ministro do Reino Unido talvez tenha discutido esse assunto com o senhor hoje. Putin franziu o senho e respondeu azedo: bem, honestamente não sei por que algum indivíduo específico seria impedido de entrar na Federação Russa. Suponho que esse homem tenha violado as leis do nosso país. Pronto. Ao ver isso, soube que Blair não tinha discutido meu caso e que meu visto não seria revalidado. Mais importante, a tradução do que ele disse, da linguagem putinesca para o inglês, não poderia ser mais clara. Nunca mencionamos o nome dos nossos inimigos. Isso vale também para Bill Browder. Estou ordenando todos os departamentos competentes que instaurem o maior número possível de processos criminais contra ele. Se você acha que essa interpretação é paranoica ou um exagero, saiba que não era. Na realidade, eu deveria ter sido muito mais paranoico do que isso.